Gostaria de participar aos senadores e senadoras, nota da mesa diretora do Senado Federal. Todos são obrigados a prestar esclarecimentos à Justiça, notadamente os homens públicos, já que nenhum cidadão está acima da lei. Entretanto, causa perplexidade alguns métodos que beiram a intimidação. A busca e apreensão nas dependências do Senado Federal deverá ser acompanhada da Polícia Legislativa. Disso nós não abrimos mão. Buscas e apreensões sem a exibição da ordem judicial e sem os limites das autoridades que a estão cumprindo, não é busca e apreensão, é invasão, é uma violência contra as garantias constitucionais em detrimento do Estado democrático de direito. É imperioso assegurar o respeito ao processo legal, ao contraditório, para que as defesas sejam exercidas em sua plenitude, sem nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de restrição. As instituições entre si independentes precisam estar atentas e zelosas ao cumprimento e respeito aos limites estabelecidos na Constituição Federal, para que não percamos garantias que foram duramente reconquistadas. Eu concedo a palavra ao senador Fernando Collor de Mello. A palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente do Senado da República, senador Renan Calheiros, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores. A truculência da operação de busca e apreensão sob o comando do Ministério Público Federal e envolvendo integrantes do Congresso Nacional, inclusive eu próprio, extrapolou todos os limites do Estado de Direito, extrapolou todos os limites constitucionais, extrapolou todos os limites da legalidade. Sem apresentar um mandato da Justiça, confrontando e invadindo a jurisdição da Polícia Legislativa do Senado Federal e, portanto, a soberania de um poder da República, os agentes, sob as ordens de Rodrigo Janot, literalmente arrombaram, este é o termo, senhor presidente, arrombaram o apartamento de meu uso funcional como senador da República em Brasília. Recolheram equipamentos e papéis desconexos. Pior, na minha outra residência particular, apreenderam 3 veículos de minha propriedade aqui em Brasília. Tudo fazendo parte de uma operação espetaculosa, midiática, com vários helicópteros, dezenas de viaturas absolutamente desnecessárias e maldosamente orquestrada pelo Procurador-Geral da República, com o único intuito mesquinho e mentiroso, como sói acontecer, de vincular a uma investigação criminosa bens e valores legalmente declarados e adquiridos nos anos ou antes de qualquer investigação, muito antes do suposto cometimento de pretensos crimes maldosamente a mim imputados. O argumento da operação, senhor presidente, vejam só, foi o de evitar a destruição de provas. Depois de 2 anos,
evitar a destruição de provas como se lá houvesse algum tipo de prova. E provas de quê, afinal? E por acaso o veículo é um documento? Por acaso um veículo é um computador? Qual seria o objetivo, então, a não ser o de constranger, de intimidar e, principalmente, o de promover uma cena de espetáculo pura e simplesmente visando a exploração midiática nessa malfadada e ilegal iniciativa? Parece todos nós que já estamos vendo nos noticiários da noite os helicópteros sobrevoando diversas áreas de Brasília, os meus carros apreendidos sendo levados para a Polícia Federal de forma absolutamente irregular. E é esse aparato midiático que esse conluio de grande parte da mídia com o Ministério Público deseja oferecer à opinião pública para, de forma maldosa, equivocada, fazer com que a opinião pública tenha um juízo equivocado dos reais acontecimentos. Pergunto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se eu jamais sequer fui ouvido, se eu sequer prestei depoimento, se a operação ainda está na fase de investigação, ou seja, nem denúncia formal ainda houve, pergunto, isso é ou não é um pré-julgamento, uma pré-condenação? Uma invasão de privacidade, tanto particular como institucional dessa ordem, é ou não é uma tentativa de imputação prévia de culpa, sordidamente instrumentada e encomendada pelo senhor Janot? Não é assim, senhor presidente, que se constrói um verdadeiro Estado de Direito. Não é assim, senhor presidente, que se consolida uma autêntica democracia. Não é assim, senhor presidente, que se faz a justiça que se quer. Ferir direitos individuais, invadir propriedade alheia, recolher bens declarados, tudo isso de uma pessoa que nem sequer responde a um processo, que sequer prestou qualquer depoimento e que sequer foi ouvida, é, no mínimo, violar a Constituição Federal. Buscas, apreensões, invasões, arrombamentos como esses, com objetivos atropelados e da forma como foram praticados, sejam eles contra qualquer pessoa, é um retrocesso, é voltar ao estado de exceção, à ditadura, desta feita, a ditadura do Ministério Público Federal. Essa é a prova, o ambiente criado, que justificam plenamente as palavras de Sepúlveda Pertence, ex-procurador-geral da República. Disse ele, abro aspas, o Brasil criou dois monstros. O Brasil criou dois monstros, o SNI e o Ministério Público. Fecho aspas. E aqui lembro que o SNI, eu, como presidente da República, extingui no primeiro dia de meu exercício, ou do exercício do meu mandato. Do Ministério Público, tenham certeza, haverei de mostrar sua face obscura. Afinal, o papel do Legislativo, o nosso papel, é fiscalizar, inclusive, o Ministério Público. Por isso, senhor presidente, por essa ação fiscalizadora que empreendo, não tenho dúvidas, é que vem no rastro de todas as denúncias das inúmeras ilegalidades cometidas pelo senhor Janot à frente do Ministério Público Federal. Desta mesma tribuna, venho denunciando há meses todos os seus crimes e falcatruas. Daqui denunciei os vazamentos seletivos e ilegais promovidos pelo senhor Janot, sempre em conluio criminoso com grande parte dos meios.
Daqui denunciei o acobertamento dele em relação aos crimes cometidos na Bélgica pelo seu irmão, Rogério Janot, um procurado pela Interpol e cuja fuga para o Brasil foi por ele homiciada. Daqui denunciei o recebimento de outro estelionatário, por parte do senhor Janot, de aluguéis de sua casa em Angra dos Reis com valores não declarados ao fisco. Daqui denunciei a carteirada dada por Janot em hospital no Rio de Janeiro para diminuir a conta de internação de seu irmão. Daqui denunciei os suicídios de servidores do Ministério Público ocorridos por assédio, pressão e perseguição funcional promovidas no ambiente de trabalho do senhor Janot. Daqui denunciei o abuso com passagens e diárias concedidas por Janot aos integrantes do Ministério Público. Daqui denunciei as contratações suspeitas e ilegais de servidores feitas por Janot. Daqui denunciei os contratos firmados pela Procuradoria-Geral da República com a empresa amiga, extremamente amiga de comunicação, sem nenhum processo licitatório. Da mesma forma, sempre sem licitação, denunciei daqui o contrato de aluguel de imóvel de luxo no Lago Sul, em Brasília, para uso do PGR e que se provou sem serventia. Aliás, senhor presidente, essas últimas duas denúncias, o aluguel do prédio e a contratação da empresa de comunicação, ambas sem licitação, são objeto das propostas de fiscalização e controle PFS 3, de 2015, e PFS 4, de 2015, de minha autoria, já aprovadas na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, e que serão remetidas à investigação, auditoria e diligência do Tribunal de Contas da União. Da mesma forma, tramitam aqui no Senado 4 representações contra o Procurador-Geral da República pelo cometimento de diversas ilegalidades no curso do procedimento investigatório, como seletividade e inércia, abuso de poder, indução, autopromoção. Quem não se lembra daquela foto patética que ele se deixou mostrar saindo da Procuradoria à noite e depois de uns tragos, que é algo comum nos seus hábitos vespertinos, desce do carro, pega um papelão escrito Salvador da Pátria e, de forma sorridente e se achando o cara, posa para as fotografias e as imagens dos profissionais ali presentes. Autopromoção, desperdício do dinheiro público, além de uma 5ª representação por improbidade administrativa. Enfim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não é de hoje esse tipo de perseguição, de vingança e admoestação contra mim cometidos pelo Procurador-Geral da República. Repudio com veemência a aparatosa operação policial realizada hoje em minha residência e no apartamento funcional do Senado da República. A medida invasiva e arbitrária é flagrantemente desnecessária, na medida em que, repito, os fatos investigados datam de pelo menos mais de 2 anos. A investigação já é conhecida desde o final do ano passado e eu jamais fui sequer chamado a prestar esclarecimentos. Ao contrário disso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por 2 vezes me coloquei à disposição, solicitei para ser ouvido. Foram marcadas essas datas para que eu prestasse depoimento. E na véspera de cada uma dessas 2 datas, recebi a comunicação de que o depoimento estava desmarcado. Iniciativas policialescas dessa ordem, como as ocorridas hoje, buscam apenas constranger o destinatário, alimentar o clima de terror e perseguição e, com isso, tentar intimidar. A medida invasiva traduz os tempos em que vivemos,
em que o Estado policial procura se impor ao menoscabo das garantias individuais, seja de um ex-presidente, seja de um senador da República ou de um simples cidadão. Afinal, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, finalizando, se nenhum representante da população legitimamente eleito está livre do arbítrio, o que dirá do cidadão comum, à mercê dos poderes do Estado? Hoje, senhor presidente, fui submetido a um atroz constrangimento. Pessoal e familiarmente, fui humilhado. Depois de tudo por que passei ao longo de minha vida, tive que enfrentar uma situação jamais por mim experimentada. Jamais por mim experimentada. Com tudo o que se passou comigo na minha trajetória política. Extremo desgaste emocional, mental e físico, juntamente com minha família, minha mulher e minhas 2 filhas de 9 anos de idade. Portanto, constrangido fui. Humilhado também fui. Mas podem ter certeza, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que intimidado eu jamais serei. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Mais uma vez, eu quero alertar da presidência do Senado Federal, nestes tempos de perplexidade, sombrios, mais uma vez que as instituições, nos seus limites, evidentemente, precisam assegurar as garantias constitucionais. Nós não vamos perdê-las sob pretexto nenhum. Os brasileiros e brasileiras sabem exatamente o custo da democracia no nosso país.